tema extremamente importante que está em debate no momento nacionalmente, que é a questão das infecções dessa nova cepa do Covid-19. Então, para esse tema de hoje, que aborda o tema mais infectados, mais mortos e a emergência de uma cepa mais perigosa do SARS-CoV-2, nós contaremos com o nosso professor e pesquisador do nosso projeto. No caso da Covid-19, se a gente tiver um conhecimento científico, ele precisa ser útil para prever o que vai acontecer com a pandemia e quais são as ações que se pode fazer para controlá-las. Mas isso não é um problema. O problema é se a sua margem de erro ela é grande demais a ponto de atrapalhar a sua utilidade. Porque se ela for pequena o suficiente, o seu modelo é útil. E é o máximo que qualquer modelo pode querer ser. Não importa quem diz, quantas pessoas dizem ou a autoridade de quem fala. Essas coisas são 100% irrelevantes. As únicas coisas que importam são lógica e evidências. Qualquer consideração além disso é pura e simplesmente uma falácia lógica. Quando se faz uma revisão da literatura sobre as medidas restritivas, lockdowns e afins, e o impacto delas na pandemia, se tem o seguinte. Existe muita literatura falando que estas medidas têm efeitos favoráveis, ou seja, elas ajudam a diminuir a velocidade de propagação da doença, ou quem sabe até reduzir a quantidade de infectados. Porém, existe uma literatura mais recente que sugere que os efeitos das medidas restritivas, na verdade, são nulos ou desprezíveis, ou poderiam facilmente ser obtidos por meio de outras medidas que não restrições da sociedade. E há ainda alguma literatura, mais recente ainda, apontando que as medidas restritivas podem de fato piorar a situação da pandemia. Porque se nós formos analisar os estudos que falam a favor do lockdown e a favor das medidas restritivas, eles tendem a ser os estudos que cometem mais esses erros. Certo? Se a gente pegar mais esses erros daqui, e aí eles tendem a encontrar efeitos nulos ou até às vezes efeitos negativos das medidas restritivas. Diminui a progressão da pandemia é completamente falseável, é perfeitamente verificável, ela atende a todos esses requisitos. Por quê? Se a hipótese for verdadeira, então isso significa que o isolamento social no presente vai ter correlação negativa com a quantidade de mortes futuras por Covid-19. Certo? Isso é inevitável. Se a hipótese é verdadeira, então esse item A também vai ter que acontecer. Outra coisa é que o número de mortes pode ficar igual, pode aumentar ou pode diminuir. Então, a quantidade de mortes diárias é um resultado que tem mais de uma possibilidade. E, finalmente, nós temos medidas de isolamento social e do número de mortes diárias por Covid-19. E no caso do isolamento social, nós temos medidas de empresas como a Inloco, aqui de Pernambuco, ou Google no mundo, e várias outras medidas baseadas em geolocalização do celular, que a literatura já estabeleceu que são medidas bastante úteis. E, é claro, nós temos os registros oficiais de mortes por Covid-19. Se, quando eu comparar o isolamento social num dia com as mortes em dias futuros, eu não conseguir encontrar uma correlação negativa, a hipótese falhou e precisa ser eliminada ou, no mínimo, fortemente modificada. Inicialmente por mim e meu pai, com dados até julho de 2020, depois a gente atualiza, eu vou mostrar isso, onde a gente fez aqui, nessa tabela, uma correlação entre o grau de isolamento social num determinado dia e o número de mortes por Covid-19 um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, até 45 dias depois. E o que a gente observa nessa tabela aqui é que as únicas correlações estatisticamente significativas são aquelas que estão pintadas em vermelho. E a primeira coisa que chama atenção é que nenhuma delas é negativa. Então, aqui a hipótese falhou. Você encontrou correlações significativas que são positivas. E a gente vê que a maior correlação aconteceu ao redor de 39 e 40 dias, onde a quantidade de isolamento social num dia
estava fortemente associada a um aumento nas mortes de 39 a 40 dias depois. Diferentes trajetórias para a evolução das mortes em função do grau de isolamento social. E para fins ilustrativos, a gente vê que se o isolamento social estiver num nível baixo, as mortes tendem a progredir de acordo com essa curva azul aqui, ao longo desta parte da superfície. Se o isolamento social tiver um nível mediano, ela vai seguir esta parte da superfície. E se o isolamento social tiver um nível muito alto, a tendência das mortes vai ser dada por essa linha em roxo. Se a gente virar esse gráfico de lado para poder enxergar melhor uma comparação entre essas curvas, a gente vê o seguinte: aqui está a curva azul, aqui está a curva laranja e aqui está a curva em roxo. Que à medida que o isolamento social vai aumentando, a quantidade total de mortes vai aumentando. Então são três coisas que são o exato oposto do que se queria. O que é que aconteceu com as mortes futuras ao longo desse período? Aconteceu o seguinte: as mortes estavam seguindo este padrão aqui até o momento em que o isolamento, as medidas restritivas foram anunciadas. Se a gente extrapolar esta curva matematicamente, usando o famoso modelo SR e seus derivados, esta linha verde mostra o padrão que as mortes deveriam seguir com base no que estava acontecendo até o momento em que as medidas restritivas foram anunciadas. A questão é que as mortes não seguiram essa linha verde, porque com o anúncio das medidas restritivas, as mortes que antes estavam bem ajustadas na curva, né, porque a gente estava extrapolando a partir dela, começam a aumentar. E só depois que o isolamento social começou a cair, é que a curva reencontra o que foi projetado. De modo que este bolsão aqui é uma quantidade de mortes excedentes acumuladas, ou seja, mortes que foram induzidas pelo aumento do isolamento social, que o isolamento social pode levar a mais mortes. Você tem várias possibilidades. Primeiro, esse é um vírus muito contagioso, mesmo em sua versão original. A gente vai chegar na nova cepa já já. Ele é tão contagioso, na verdade, que existem notícias do Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos e na Alemanha, de diversos conventos onde freiras, muitas delas em clausura, pegaram o vírus. E é difícil a gente imaginar criaturas com mais isolamento social do que freiras enclausuradas. A boa parte delas idosas, diga-se de passagem. Mas de modo que botar as pessoas dentro de casa não impede que o vírus consiga chegar nas pessoas de um jeito ou de outro. Outra possibilidade é que talvez a quantidade de pessoas que são susceptíveis na sociedade não seja tão alta. Seria a imunidade natural ou cruzada. Outra possibilidade é que a imunidade de rebanho seria atrasada quando a gente faz um isolamento social horizontal. Uma quarta possibilidade é que a transmissão acontece bem mais em ambientes domésticos do que fora da casa. E, na verdade, os estudos mais conservadores dizem que é pelo menos 6 vezes mais provável você pegar coronavírus dentro de casa do que fora de casa. E se você estiver num confinamento doméstico forçado e prolongado, se você tiver um membro da sua família que pegou o coronavírus, você vai trocar com essa pessoa, a pessoa vai transferir para você uma carga viral muito mais elevada, porque a quantidade de tempo em que vocês vão ficar em contato próximo vai ficar muito mais alto. Agora, é claro que também existem fatores desconhecidos que podem estar em jogo, porque afinal de contas, a gente conhece esse vírus há pouco mais de um ano. Essa é a verdade. Quando a gente expande os dados até setembro do ano passado, e a gente agora usa 2 fontes de medida de isolamento social. Os dados da Inloco, que mede o percentual de pessoas que foram em casa num dado dia, e agora estamos usando também os dados do Google Mobility Report, que mede a quantidade, o tempo a mais que as pessoas passam dentro de casa em relação à linha de base que foi estabelecida antes da pandemia. O padrão que essas 2 medidas fornecem é mais ou menos o mesmo.
Porque em todas as duas a gente vê aquela subidinha que aconteceu na época do carnaval. Em todas as duas a gente vê aquela rápida aceleração do isolamento social depois do anúncio das medidas restritivas. A gente vê um pico de isolamento também na mesma data. E a gente vê depois que tem uma fase mais aguda de isolamento que dura os primeiros 90 dias mais ou menos, depois vai caindo progressivamente. Primeira coisa que chama a atenção é que não há nenhuma correlação negativa. De novo, a hipótese mais uma vez falha. A hipótese de que o isolamento social ajudasse a mitigar a progressão da pandemia. Mais ainda, a gente encontra que a correlação máxima para os dois fica aproximadamente 40 dias no futuro, semelhante ao que se tinha antes. E aqui estão os gráficos mostrando essa correlação para o isolamento num dia e as mortes 40 dias depois. A gente vê o mesmo padrão aqui de associação positiva forte, tanto para uma medida de isolamento quanto para outra. Para diferentes níveis de isolamento social, as curvas piorando, e para o tempo passado em casa, a gente também vê o mesmo padrão, né? Onde o isolamento vai aumentando, aí o pico de morte vai ficando mais alto, mais precoce, e a quantidade acumulada de mortos vai aumentando. O The Lancet, ele corrobora tudo que eu falei para vocês até agora, todos aqueles resultados com relação à existência de uma associação entre isolamento social e mortes futuras, no sentido do isolamento aumentar a quantidade de mortes ao invés de diminuí-las. Das novas cepas, né? Que aí você tem o seguinte: você tem uma população qualquer, digamos uma população urbana, alta densidade. Aí você joga em cima deles um vírus feito o SARS-CoV-2. E aí você acrescenta na receita um lockdown. Quando você faz isso, de acordo com tudo que nós vimos até agora, não apenas em estudos meus próprios de meu pai, mas também em estudos do grupo do Neil Ferguson, publicado no Lancet, além de alguns outros, a gente vê que isso aumenta a transmissão viral, essa combinação de coisas. O que é que isso faz com a sociedade? Isso transforma a sociedade num verdadeiro prato de Petri, daquelas tigelinhas de laboratório que se usa para fazer cultivo de vírus e bactérias. E você tem uma reprodução acelerada, uma transmissão acelerada do vírus, então as gerações virais se sucedem mais rapidamente. Isso aumenta a velocidade de evolução viral. E ao fazer isso, você mais rapidamente converge para cepas de vírus que são mais contagiosas e que têm escape imunológico. Porque esse seria o resultado da pressão seletiva para o que aconteceu na cidade de Nova York, de acordo com esse outro estudo aqui, publicado já nesse ano de 2021. Foi justamente depois que houve uma retomada do crescimento do isolamento social que começaram a surgir a variante E484K e a combinação dela dentro da linhagem P1. Que, de acordo com dois estudos, um do CAD Center e outro da Fiocruz, essas novas cepas, elas são muito mais transmissíveis e produzem uma carga viral muito mais elevada. E desde mais ou menos fevereiro deste ano, essas novas cepas, essas variações, essa linhagem com essa mutação, tornou-se dominante no país. E diga-se passagem, nesse ponto, ajudou muito ao vírus o fato de que quando houve uma crise sanitária em Manaus e houve um problema com relação à disponibilidade de oxigênio, foi tomada a decisão de se pegar vários pacientes que estavam em Manaus e distribuir eles para centros médicos em todo o país. Isso pode facilmente ter contribuído para uma semeadura, assim por dizer, do vírus em toda a nação mais rápido. Conclui-se que o melhor conhecimento científico disponível aponta que as medidas restritivas pioram a pandemia. Tais medidas não seriam justificáveis, portanto, mesmo que os custos humanos, sociais e econômicos fossem zero. Só que os custos humanos, sociais e econômicos são, na realidade, elevadíssimos, inclusive no que se refere a mais mortes por outras causas. Uma das consequências disso tudo é o início de um novo e mais grave ciclo epidemiológico da Covid-19.
Assim sendo, torna-se imperativo considerar, ao menos, a suspensão imediata das medidas restritivas à circulação de pessoas como forma de não piorar das atividades na sociedade. É importante porque isso tira condições que favorecem a transmissão viral e que favoreceram o surgimento dessas novas cepas. A gente chega num ponto onde a gente não saiba o que fazer, ainda assim, o isolamento social não é uma boa ideia, porque há evidências de que ele não é apenas inócuo, não é que ele é apenas ineficaz, ele é ativamente prejudicial para a Covid-19, fora todos os outros problemas que ele traz. As infecções, elas não acontecem somente dentro de um ambiente hospitalar. Elas acontecem em ambientes onde se existem assistências e cuidados aos pacientes. Ela define como qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em um ambiente hospitalar ou assistencial e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização. Para a gente ter uma ideia de como trabalhar para que todos nós, profissionais, possamos, de fato, trabalhar em prol de a gente minimizar ou realmente não permitir que a infecção aconteça, nós implementamos um conjunto de medidas que são importantes para que a gente possa estar de fato, minimizando esses riscos das infecções. As infecções, na maioria das vezes, elas envolvem algum tipo de agente etiológico. Esses agentes etiológicos, eles podem ser bactérias, fungos, os próprios vírus. E através desse agente infeccioso que está presente em uma série, por exemplo, o próprio ser humano, ele pode ser uma fonte desses agentes etiológicos, alguns equipamentos, algumas soluções ou água, nós podemos encontrar essas fontes, que são chamadas de reservatórios, e através desses reservatórios, eles são eliminados de alguma forma. Se esses agentes estão presentes, por exemplo, no corpo humano, algumas vias de eliminações importantes, como as excreções, secreções, ou através das gotículas. Então, essas vias, quando identificadas, elas vão permitir que a gente identifique as vias ou as formas de transmissão desses agentes etiológicos, que estejam com seu sistema imunológico comprometido e, com isso, ele fica mais fragilizado para poder combater essas infecções. E isso se torna um ciclo, porque esse hospedeiro susceptível, ele acaba entrando novamente numa cadeia, e se a gente não consegue implementar essas medidas, esse ciclo, ele vira um ciclo que é contínuo. Por isso, essas ações que nós implementamos enquanto controladores de infecção, nós trabalhamos com essas informações que são baseados em evidências, dos quais a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessas medidas de prevenção e controle. Estamos trabalhando com a questão da pandemia, com o Covid, nós estamos falando de um mecanismo de transmissão por via respiratória, e que em alguns momentos nós vamos identificar que esse agente etiológico envolvido no Covid, ele pode estar em alguns momentos transmitindo por via gotículas, e algumas outras vezes, dependendo da situação ou do procedimento, também ele pode se aerolizar. Entre esses elementos importantes da questão das medidas de prevenção está a higienização das mãos, estão os equipamentos de proteção individual, que dependendo do tipo, do mecanismo de transmissão, não necessariamente vamos utilizá-los todos ao mesmo tempo, ou dependendo da situação, a gente vai usar mais de um equipamento de proteção individual. E associado a essa precaução padrão, nós temos também os cuidados com acidentes com pérfuros cortantes, que estão envolvidos também durante a assistência.
Minha, principal mensagem aqui para que a gente possa pensar em prevenção de iras de uma forma geral é quando a gente de fato adota essa postura, esse comportamento de higienizar as mãos, porque a gente entende que é uma medida eficaz, eficiente no combate às infecções relacionadas à assistência à saúde. Nós temos também, muitas vezes, identificar pacientes que tenham comorbidades associadas ao sistema respiratório. E para isso nós temos que adotar outras medidas, que é a utilização de EPIs adequados, como o uso de máscaras, que dependendo do tipo do agente, nós vamos utilizar um determinado específico tipo de máscara. Ambiente externo. Então, cabe aos profissionais de saúde e todos que vivenciam dentro de um ambiente assistencial identificar e tomar esses cuidados, porque somente através desses cuidados que nós vamos estar minimizando as infecções relacionadas à assistência à saúde. A gente transformar as nossas antigas práticas, as práticas que são já de muito tempo, que são parte da realidade da CCH, em novos hábitos. A gente teve que repensar a lavagem de mãos, rediscutir a lavagem de mãos, a higienização das mãos, rediscutir o uso adequado dos EPIs. Então, com o medo, as pessoas tinham muita ansiedade de ter tudo ao máximo, de ter tudo de pronto, e aí deixaram de fazer o uso correto, o uso no momento adequado, o uso da forma que se era necessário. Precisou pensar rápido e agir rápido para garantir para a gente a prevenção dessa transmissão intra-hospitalar. Então, a gente correu para ver quais eram os EPIs que a gente tinha, se eles eram adequados para as nossas necessidades, se as pessoas sabiam usá-los nos momentos corretos, da forma indicada. Isso é um outro problema, às vezes as pessoas têm os EPIs e não sabem fazer uso deles. A gente tinha que garantir aí as áreas de circulação desses pacientes com Covid ou não Covid, para que a gente tivesse um ambiente mais seguro possível dentro da nossa instituição. Então, a gente criou vários pontos de triagem nas entradas do hospital para garantir que essas pessoas que chegassem não estivessem infectadas ou que esse paciente tivesse um caminho próprio a seguir para não colocar os demais em risco. Uma outra necessidade que a gente teve e precisou agir rapidamente, que a gente falou desde o começo, que é o medo do funcionário, do colaborador, de quem está atuando na frente, de atenção a esse paciente, é a testagem e afastamento dos assintomáticos, das pessoas ali que apresentavam qualquer sintoma, para garantir um atendimento mais seguro possível, para garantir a câmara de pressão negativa, para tentar ajustar esse ambiente, garantindo aí uma limpeza, uma desinfecção adequada, garantindo um ambiente próprio para a prestação da assistência, buscando ao máximo quebrar essa cadeia que a gente vem falando desde o começo, que é essa cadeia de infecção. Então, a gente precisou normatizar alguns procedimentos, retreinar as equipes, reorientar as pessoas que faziam uso desse serviço, para que a gente atendesse o paciente de acordo com o que vinha. A gente teve no começo uma gama de informações chegando e a gente buscou, enquanto serviço, estar sempre à frente desse grupo, entendendo o que estava acontecendo e trazendo para eles uma forma mais segura de ação. Então, a gente aí, enquanto instituição, fez uma vigilância ativa e vigilância passiva, contato com esses colaboradores, nosocomial, para a gente garantir um ambiente mais seguro possível, ou melhorar a circulação de ar nessas áreas de convivência, melhorar o acesso aos dispositivos de higienização das mãos, então, os dispensers de álcool, as pias. Então, a gente buscou entender como é que estava o nosso ambiente para tentar trazê-lo para a realidade do Covid. O paciente tinha um comprometimento ventilatório e circulatório importante que obrigava as equipes a lançarem mão de estratégias bastante agressivas para salvar a vida deles. Então, esse paciente era muito manipulado, esse paciente era muito medicado. E isso ajuda ainda mais a imunidade dele a cair e abrir a chance da gente ter a colonização desse paciente por micro-organismos, da gente multiresistentes, por micro-organismos do próprio ambiente hospitalar. Então, a gente interveio fazendo a retirada das luvas, então colocando as luvas só apenas na hora da assistência, durante o caminhar na unidade sem as luvas, para providenciar, permitir um maior número de higienizações de mão, garantir esse momento. A gente passou a estar mais junto das equipes, garantindo com elas
uma troca, um diálogo mais próximo para a gente dirimir essas dúvidas, né, melhorar essa comunicação. Então, a gente vendo esses pacientes com bactérias multiresistentes, a gente fez uso dos capotes, não só agora pela área COVID, que é uma área de isolamento, mas um segundo capote, um capote adicional, para esses pacientes que tinham bactérias multiresistentes. Então, para uso exclusivamente neles, naquele momento, evitando assim que essa infecção passasse de um paciente para o outro. Como a Isabela falou, então, o ambiente pode ser também uma fonte de contaminação, né? Então, garantir que esse profissional não saísse daquele leito com a sua roupa, com os seus EPIs contaminados e acabasse contaminando o ambiente, também era uma prioridade na nossa atenção. E essa entrada da CCH de forma mais maciça dentro das unidades de Covid, com uma discussão da realidade que eles tinham ali, com a adaptação do ambiente, como eu falei para vocês, a gente teve que ajustar os fluxos, ajustar o ambiente, permitiu que a gente visse algumas coisas que ficaram falhas, que não eram tão fáceis de acesso da equipe. Então, a gente pôde repensar os pontos de disponibilidade do álcool gel, das luvas de procedimento para essas equipes, desses EPIs, que agora a gente tinha um pouco mais de controle, um pouco mais de tranquilidade para estar distribuindo isso dentro do hospital, porque no começo da pandemia, todos os serviços ficaram muito apavorados com o consumo elevado e o risco da falta desses equipamentos, desse material, né? Então, a CCH precisou, no primeiro momento, lançar a mão de um pouco mais de controle, um pouco mais de rigor no controle disso, para garantir que eles seriam, sim, usados pela equipe, mas no momento correto. Então, a gente, com essas ações, a gente conseguiu ver uma redução importante das infecções de multiresistente dentro da nossa unidade de Covid. E aí, junto dessas ações, junto dessa diminuição, junto dessa tranquilidade da equipe, a gente viu aí, acompanhou muitas vitórias, muitas saídas, né, muitas pessoas vencendo o Covid e uma queda nos números da Covid no Brasil. Manter o fôlego, manter o foco, que a gente vai vencer, né? Quando eles internam, existe todo um monitoramento desses dispositivos, das infecções, das condutas terapêuticas, de forma que a gente consiga, né, controlar outras infecções oportunistas, né, porque apesar do Covid ser uma doença viral, mas muitas das suas evoluções infecciosas, elas são, né, incrementadas por bactérias multiresistentes, e é isso que faz, então, deste paciente mais crítico, de ser com o uso de uma terapêutica, né, mais agressiva, e faz com que também, nesse monitoramento das infecções, faça com que a gente possa estar muito mais atento a essas medidas de prevenção, para que, de fato, a evolução desse paciente, ele possa, né, ser amenizado com essas medidas de prevenção. E avaliando as nossas condutas e nossas posturas diante de uma situação, né, bastante crítica que ainda, né, estamos vivenciando ainda de uma forma geral, né, não só aqui na nossa instituição, mas no Brasil como um todo.